Boa noite a todos. Essa apresentação vai ser sobre a verdade e é um estudo, a bem da verdade, né? E vocês podem interromper a hora que vocês quiserem para a gente conversar, que a gente faça isso mais como um bate-papo também, apesar dela ter bastante conteúdo. E o bacana de ter feito esse estudo, e ele foi uma obra tanto da Estela, do André, quanto minha, é que tem um significado esse estudo. O que nós escrevemos lá na capa, que é uma homenagem a André, porque o André e eu, toda terça-feira, antes de ir nos estudos da casa da Suzana, a gente vai jantar, a gente se encontra mais cedo, a gente vai jantar e a gente fica conversando. E, lógico, a gente conversa sobre tudo, né? A gente se diverte, dá muita risada. Mas uma das coisas que mais nós conversávamos era sobre a situação do mundo. E por eu estudar muito a questão da quarta revolução industrial, ter feito muita apresentação, eu tinha todos os números na cabeça. Eu falava, André, o mundo está indo para a destruição. Eu sei que ele não vai ser destruído, mas o mundo está indo para a destruição. Se você olhar no livro, nós estamos direitinho no caminho. Aí ele falava assim, não, calma, tem que ter fé, tem que acreditar que vai dar tudo bem. Eu falei, mas como? E ficava aquela discussão entre nós dois interminável, essa discussão. E aí um dia, um ano atrás, a Estela também acabava vendo isso nos grupos das pessoas, muitas vezes não querer ver a verdade como ela é. E nesse meio tempo o André mandou aquele Jesus com óculos cor-de-rosa, falando assim, confia, acredita. E surgiu a ideia de fazer uma apresentação, um estudo com base nos óculos cor-de-rosa, entre a verdade verdadeira, a verdade vista através dos óculos cor-de-rosa e aquilo que a gente oculta de verdade, que não é a verdade, né? E a Estela sempre, ela fez uma compilação muito legal, ela gosta, né, de pegar e pesquisar na internet, então ela chega para mim e fala assim, olha, acabei de pesquisar na internet sobre esse tema, e manda assim, 350 slides sobre a internet, mais 300 do livro de Urântia. Eu falei, agora você monta a apresentação. E aí eu fico louco. Então, isso daqui foi um estudo a três mãos, e vocês, por favor, interajam a hora que vocês quiserem. É muito bacana, porque esse estudo, no final, tem tudo a ver com a nossa evolução no universo. Vocês vão ver no final. Eu também não tinha entendido a hora que eu falava sobre significados e valores. Eu não tinha entendido a importância da bondade, da beleza e da verdade. E esse estudo aqui veio absolutamente complementar tudo aquilo que a gente fala sobre valores, né? Porque, afinal de contas, o que é a verdade, né? A verdade verdadeira. E uma coisa muito interessante é que vocês vão ver ao longo do estudo o conceito de verdade que a gente tem no mundo, que você pesquisa, ele é bem semelhante ao livro de Urântia. Muito semelhante. Prova que a verdade já está aqui entre a gente. O duro é a gente captar tudo isso e entender como essas coisas funcionam. Eu vou começar a compartilhar a tela e mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Está todo mundo enxergando? Alguém pode me... Sim. Sim? Legal. Tá se vocês enxergarem... Tá bom. Sim. Então, é a primeira a tela, né? É a parte do Jesus de óculos cor-de-rosa, foi obra do André. Ama, confie, segue que tudo dá certo. Então, ele está dizendo assim, tenha fé, né? Mas o que é a fé, afinal de contas, né? Então, esse estudo é uma homenagem ao André devido às nossas intermináveis discussões entre a verdade do ponto de vista material, sob as lentes cor-de-rosa, e o ponto de vista espiritual. O que significa efetivamente a verdade? Mudou de slide, Stella? Mudou. Tá. Então, quando você estuda, né, a verdade, obviamente, nós estamos no mundo dos opostos, tem a mentira. É ou não é? Né? Olha aqui do lado esquerdo, do lado aqui, você tem 7 histórias reais que te enganaram.
e que realmente você pensa que é a verdade, né? Quando não conseguirem te manipular, vão tentar manipular os outros para que pensem mal de você. E também nós sabemos que a gente vive cheio de crenças, né? A nossa base toda é de crenças e que durante a vida a gente tem que limpar essas crenças. Analisando os fatos, o que são fatos, afinal de contas, né? Como é que eles estão relacionados ou não com a verdade? Então, começando, tem um fato aqui do Contar de Caligaris, que é um escritor, psicanalista e dramaturgo italiano que mora no Brasil, até bastante conhecido, e ele escreve para a Folha de São Paulo, e cai muito bem para esse tipo de estudo que nós estamos falando, onde ele diz assim: a falta de interesse pelo mundo e pelos outros é o que pode nos acontecer de pior. É preciso sentir plenamente as dores das perdas, do luto e do fracasso. Eu acho um tremendo desastre esse ideal de felicidade que tenta nos poupar de tudo que é ruim. O que é uma coisa bastante normal no nosso dia a dia, onde a gente tenta não sentir as emoções que nos fazem sofrer, que podem até nos trazer aprendizado, mas a gente evita as emoções que a gente chama aquelas de negativas, né? E o livro de Urântia fala uma coisa interessante, ele diz assim, olha, que a frase moderna de volta à natureza é um delírio de ignorância, uma crença na realidade de uma antiguidade dourada fictícia. A única base para a lenda da Idade Dourada são as existências históricas da Dalamate e do Éden. Contudo, essas sociedades, ainda que aperfeiçoadas, estavam longe de ser a realização de sonhos utópicos. Então, em vez da gente, de todos nós, de uma forma geral, olharmos a realidade como ela é, o que está acontecendo no mundo como é, nós ficamos geralmente pensando num passado, de voltar para Shangri-La, de voltar para uma era que tudo só é felicidade. E o livro nos ensina que não é bem assim o nosso progresso, não, né? Nosso olhar no mundo, né? Existem muitas formas de olhar para o mundo. Melhor do que chegar a um pressuposto fim, onde tudo é um, é celebrar a pluralidade do saber, a natureza instável do conhecimento, fonte de nosso desejo de querer sempre buscar. Aceitar a incompletude do saber não é uma atitude derrotista. Pelo contrário, é libertadora, pois entende que a busca não tem fim. E o que pode ser mais instigante do que saber que existirá sempre algo novo a ser descoberto? E isso é a frase do Marcelo Greiser, ele é físico, e isso é uma grande verdade, porque pelo livro de Urântia nós aprendemos que a escola, que o universo todinho é uma grande escola, né? Que nós vamos aprendendo sempre, sempre, até chegar na Finalitores e dali para diante. O medo de um fim apocalíptico expõe nossa fragilidade perante as forças da natureza. Olha o que está fazendo o coronavírus com a maior parte das pessoas e com a sociedade. A gente vai ver mais para frente como as pessoas estão regredindo psicologicamente. Sabemos que pouco podemos fazer quando a ordem natural das coisas é rompida. O que podemos é tentar, coletivamente, fazer a diferença no que vemos à nossa volta. E isso é uma coisa importante, porque a única coisa, se a gente não tem um poder maior, se não se está na política, se não se tem algo que abranja tantas pessoas, o melhor que nós podemos fazer é fazer a diferença à nossa volta. É que nem aqueles milhares de formiguinhas que caminham e montam, e cavam, e fazem um ninho. É essa união de cada um fazendo a sua parte ao seu redor é que vai fazer com que subitamente alguma coisa mude mais cedo ou mais tarde, né? O medo, usar o medo como agente de mudança não funcionou no passado e certamente funciona muito menos agora. Somos nós, e não os deuses, os agentes das mudanças que queremos ver no mundo. E como as pessoas reagem quando algo terrível pode acontecer? Tudo depende do quando. Nós vimos o efeito mais sério foi de 2012, onde com aquela história do Nibiru, daquela colisão com o planeta,
A NASA começou a receber ligações de pais perguntando se era verdade, porque se fosse verdade, eles iriam matar os filhos para que os filhos não passassem por aquela tragédia, né? Então, quando a gente está, algo terrível pode acontecer, cada um reage de uma forma. Se for num futuro distante, ninguém dá muita importância. 10 mil anos, todo mundo fala, vai acabar o planeta, o aquecimento global vai destruir tudo, mas ninguém está nem aí. 100 anos, 70 anos, começa a ficar incômodo. E a nossa tendência é reagir sob pressão e não preventivamente. Aqui é interessante esse comentário da nossa tendência a reagir sob pressão e não preventivamente. Nós temos visto que a ciência, ela tem alertado. A ciência tem comentado sobre o aquecimento, sobre os problemas todos que nós estamos tendo, mas existe a questão da economia, existe a questão do poder econômico, que entra em jogo nisso, e nós estamos vendo agora com a pandemia, que ao invés de haver um equilíbrio entre o poder econômico e o confinamento, eles estão querendo, de qualquer maneira, salvar a economia a qualquer preço das pessoas. Sendo que, pelo menos matematicamente, se você fizer as coisas de forma equilibrada, ter um confinamento equilibrado, com uma abertura da economia equilibrada, você não afunda nem a economia, nem mata tantas pessoas. E aqui em cima, né, nessa parte amarela, tem uma frase muito bacana que diz assim: aprender requer coragem e tolerância, já que pode levar a uma profunda e dolorosa mudança de perspectiva. E Platão diz, o confronto com a verdade é um ato heróico. E é verdade, pessoal. Nós vamos ver, conforme a gente for estudando, que devido ao nosso comodismo, a nossa origem animal, tudo, a gente quer permanecer no nosso status quo, na nossa segurança, né? Opa, mudou aí? Muitos acham que a ciência encontrará soluções para a crise. Essa é uma aposta muito arriscada. E é verdade, por eu estudar muito a quarta revolução industrial, uma coisa que me deixava muito incomodado é que eles diziam que a ciência ia conseguir resolver todos os problemas. Eu falava, cara, isto não é verdade. E a verdade é que agora esse vírus ninguém consegue uma solução, né? Cada dia eles aparecem com uma novidade, mas a ciência sozinha não vai encontrar solução para tudo. O que precisamos é uma mudança radical de mentalidade, em nível individual. Você está gravando, Estela? Governamental e corporativo. Precisamos de uma nova ética planetária baseada numa relação moral com o planeta para garantir o futuro das gerações. As pessoas não estão tendo suficientemente medo do futuro e precisam não só ter medo, como começar a agir individualmente, como vivem e como comem. Talvez a geração de hoje, que hoje tem 10 anos, irá finalmente compreender a dimensão do problema. E o que está acontecendo hoje, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, é a ansiedade das pessoas. E a ansiedade está conectada com excesso de futuro na mente. A ansiedade é uma emoção normal. Ela realmente nos coloca para frente. Ela é comum frente a algumas situações cotidianas e até necessárias em outra. A gente fica feliz quando vai viajar, a gente fica ansioso quando vai conversar com o chefe, não sabe o que vai acontecer, isso faz parte. O Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né, que é chamado DSM-5, ele diz assim, que ansiedade é antecipação de ameaça futura. E para isso, o que a gente vê é que o impacto da pandemia na rotina e no bem-estar dos cidadãos, 86% do público diz já enfrentar alguma dificuldade no dia a dia. Incapacidade para relaxar, a pressão em relação às finanças são os espinhos mais frequentes e dolorosos. O dado reflete algo que médicos e psicólogos já vêm alertando. O perigo de o coronavírus levar a uma epidemia de transtorno como depressão e ansiedade fora do controle. E isso não é só no Brasil. Conforme um estudo feito na ONS da Inglaterra, eles falam que 47% das pessoas
estão experienciando altos níveis de ansiedade devido à pandemia. E 53% estão preocupadas com relação ao efeito que estão tendo no seu bem-estar. E até eles sugerem, né? Tenha certeza que você fale regularmente com aqueles que você gosta, esteja próximo às pessoas. Porque o isolamento realmente não é simples, né? E nós estamos vendo e vivenciando isso. Nietzsche diz, por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. E ele fala uma coisa curiosa nesse ponto todo, porque nós somos criados com base em crenças. A sociedade nos coloca as crenças, os nossos pais nos colocam as crenças. E nós, ao longo da vida, temos que achar a nossa verdade. Acontece que se a crença ela está muito bem arraigada em você, e você construiu toda a sua vida com base numa crença, é muito difícil mesmo você sair dessa crença. Não é simples, porque se você desmonta essa questão da crença, da base dela, você pode realmente ter problemas psicológicos sérios. Por isso que o livro de Urântia fala também que a evolução é lenta. Você não consegue, psicologicamente, tirar as crenças daquilo que as pessoas acreditam. Isso tem que caminhar paulatinamente. Na semana passada, o Sudão aprovou uma lei proibindo a mutilação das meninas. Olha, em 2021, a semana passada eles aprovaram a lei, mas ele já tem certeza que vai ser um problema sério implementar essa lei, porque isso é tão arraigado na cultura das pessoas que deixar de mutilar as meninas vai contra algo que eles imaginam que é uma verdade para eles. E que não deixa de ser uma verdade, só que é uma verdade falsa. É uma verdade que não tem dado científico, não tem nada, é uma crença simplesmente religiosa. Entretanto, é necessário destruir as nossas belas e confortáveis ilusões para que possamos ser sujeitos autônomos e livres, porque é o medo que possuímos da verdade que provoca a força da ignorância e permite o nosso controle. E vocês vão ver o último slide dessa apresentação que o livro de Urântia fala. É exatamente isso. Crenças, onde é que eu estou aqui? Aqui. Estão enxergando? Bom, um dos exemplos mais interessantes é a caverna, né, do Platão, onde ele comenta, né, e é onde a pergunta é permanecer ou sair da caverna? Uma questão que atravessa a história desde os homens se compreenderem como os homens. É melhor desfrutar uma realidade fantasiosa, que é o óculos cor-de-rosa, mas confortável, ou vivenciar a verdade com toda a sua dureza. Viver como sujeito consciente tem um alto preço psicológico. E isso é importante para o universo e para nós. A gente tem que ter essa estrutura psicológica para conseguir aguentar a diversidade. A gente pode, obviamente, como muitas pessoas fazem, fugir dessa verdade psicológica na bebida, nas drogas, nos excessos. Isso é uma maneira das pessoas se aliviarem um pouco de não conseguir se enxergar internamente. Porque ser consciente tem um preço, mas em compensação nos torna mais viáveis, nos torna mais fortes, não seres fracos que não conseguem aguentar, porque nada na vida a gente vê assim é simples, né? Tudo exige muito trabalho. No próprio mito da caverna, percebemos que os homens tendem a preferir se contentar com as sombras do que conhecer o lado de fora. Afinal, por mais falsa que sejam as sombras, elas estão sob a proteção constante das rochas da caverna, o que significa que ao decidir sair, não há mais volta, pois as rochas que o olhar de servo entende como de proteção,
para os que despertam, representam um aprisionamento, né? E aí o que o André falou das crenças é aquilo, nós estamos presos nas nossas crenças, temos que questioná-la, né? O desconhecido magnetiza pelo medo, e aí temos o dilema entre a fé e a realidade. Dessa forma, a maior parte das vezes preferimos permanecer onde estamos, por mais adversa que a situação seja, uma vez que o velho goza do benefício do conhecimento e da permanência, o que o torna menos temido do que o novo, o qual ainda não se conhece e não se sabe o que cobrará de nós. E aqui entra uma questão de fé. Eu realmente vou ter fé? Eu vou acreditar em mim, ou acreditar em Deus, ou o que quer que seja, ir em frente e ter coragem de ir para o novo? E aqui, quem nos segura muito nessa questão de ir para o novo, apesar da gente ter fé, são as nossas crenças, a própria sociedade nos aponta o dedo quando você quer ir para frente, quando você dá passos um pouco mais ousados, né? Ainda que a situação que vivenciamos seja diversa, tendemos ao comodismo pelo medo do que ainda não se conhece. E isso é uma característica da nossa mente. A gente tem medo mesmo daquilo que a gente não conhece, que não tem certeza do que aquilo que vai acontecer. Bom, eu estava aqui, né? Beleza. Diante de tantas condições favoráveis à escravidão e dissociadas, portanto, a liberdade torna-se fácil de compreender o porquê da maioria de nós prefere continuar na caverna e tomar o ilusório como real. Da mesma maneira que se compreende o motivo de sermos agentes repressivos contra os que fogem do sistema, seja os outros, seja nós mesmos. O que implica dizer que glorificamos a mentira e tomamos por impostores os que se dedicam à verdade. Como disse George Orwell, quanto mais a sociedade se distancia da verdade, mais ela odeia aqueles que a revelam. Cara, eu acho que se nós olharmos o mundo hoje, isso daqui nós podemos identificar claramente todas as, entre aspas, mentiras que foram contadas pelos líderes dos países, não só o Brasil, mas de vários países, para esconder a verdade que estava acontecendo em relação a esta pandemia. Apesar que esse estudo não é sobre essa pandemia, mas ela pode nos mostrar claramente o esforço que muitos políticos fizeram para esconder a pandemia por causa de outros interesses, né? Posto isso, há de se considerar que ao aceitar o modo como a sociedade se organiza e todos os seus ditames, automaticamente decidimos permanecer na caverna e contribuir para a manutenção de um sistema de organização social por trás de alegria, gozo e satisfação, que esconde a exploração, a desigualdade e a ignorância. A gente falando esse negócio do que está acontecendo, você vê quantas pessoas estão fazendo festa, tudo escondido, e estão contaminando outras, porque não acreditam, né? E aí, o que é a verdade? O que é tudo isso que nós estamos conversando, né? O que é a verdade? O que é a fé? O que é o conhecimento e o que realmente são os fatos? O que significa isso e qual é a relação de tudo isso com a verdade? Por outro lado, em contrapartida, nós temos o quê? As crenças que estão aí. Nós temos o que está em moda agora, que é o fake news. Nós temos a teoria da conspiração e a mentira, que acaba distorcendo a realidade de todos esses aspectos aqui, né? Então, vamos estudar um pouquinho o que significa, o que é um fato. Um fato é um conhecimento. Isso é importante para a gente entender um pensamento lógico que vai nos levar à verdade. Nós estamos estudando os elementos que provavelmente têm que nos levar a uma definição da verdade, né? Um fato é conhecido por ser consistente com a realidade objetiva e pode ser provado verdadeiro com evidências. Por exemplo, esta frase contém palavras. É um fato linguístico. O Sol é uma estrela. É um fato cosmológico. Está chovendo agora. É um fato meteorológico. Então, você constata aquilo. Crença.
A crença é a convicção de que algo é verdadeiro e certo. Quer dizer, não é que as pessoas creem ou falem mentiras porque elas querem. Elas creem porque aquilo, de alguma forma, foi colocado nelas. De alguma forma foi imputado e, por alguma razão, elas acreditam que aquilo é verdadeiro. É uma avaliação pessoal ou coletiva, que é aquilo que acontece no Sudão da mutilação das meninas, né? Que pode ser baseado em elementos racionais ou em sensação interna. Ao ter uma crença sobre algo, acredita-se que é uma certeza sobre ela. Então, você pega pessoas extremamente religiosas, com fé muito forte, que acreditam que estão servindo a Deus e que saem por aí matando milhares de pessoas em nome de Deus e daquilo que elas verdadeiramente acreditam, né? E tem uma coisa interessante que é assim, que a gente se atém tenazmente não somente em crer, mas em crer naquilo, exatamente naquilo que já cremos. Porque a gente não questiona as nossas crenças e se aquilo é correto ou não. E o que o Einstein fala aqui nessa parte amarela, ele fala assim que o senso comum é a coleção de preconceitos adquiridos até os 18 anos, é a pura verdade. Você estudando o livro de Urântia, você vê que os costumes é que moldam a sociedade. E o que os costumes, conforme a sociedade progride, o ser humano também vai progredindo, né? Antigamente, todo mundo vê, tinha as mortes, tinha uma série de coisas. Alguém quer falar? A Eliane levantou a mão. Acho que ela quer falar. Pode falar, que eu não vejo, né, quem levanta a mão. Pode falar, É melhor interromper. Quem quiser falar, pode interromper, porque às vezes a gente não vê. Vocês me avisam, tá? Porque eu não estou vendo. Ela disse que foi engano. Tá bom. Então, o que o Einstein, o livro de Urântia mesmo nos ensina isso, que o senso comum é a coleção de preconceitos. Porque são os costumes. Isto está ligado à evolução. Exatamente, não tem nada de errado. Faz parte do nosso processo evolutivo. Os que querem se libertar têm que abrir os olhos e caminhar além desses passos, né? Bom, conhecimento, eu estava falando, né? O conhecimento nada mais é do que a informação tratada e absorvida por uma pessoa. Quando isso acontece, a informação interage com processos mentais, insights, crenças, valores e experiências do sujeito. Vale a gente lembrar, pessoal, que cada ser humano ele tem um processo interno de entendimento das coisas. Por isso, tudo aquilo que você vê, tudo que você ouve, ele vai ser processado de acordo com aquilo que você tem dentro de você. Não tem, é a tua maneira de ver. Por isso que cada um é diferente, se vê a verdade de uma maneira diferente. E aí esta interação pode ocasionar em tomada de decisão e mudança de comportamento. Para uma informação fala, meu Deus, era isso que eu estava procurando, muda a vida. O outro fala, cara, isso para mim não afeta nada. Eu posso conhecer um fato que fala, nossa, eu estava esperando isso sempre. O outro fala, esse fato não me diz nada. Então, o conhecimento depende de cada um, da sua permeabilidade ao espírito e a sua educação que ele teve. A fé. Bom, aqui é um conceito já mais assim, né? A fé é crença. E ela é uma crença. Mas não é todo tipo de crença que pode ser considerada fé. Paulo de Tarso diz no livro dos Hebreus que a fé, a certeza das coisas, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas aqui daria uma discussão muito longa, que não é o caso disso, e as pessoas que realmente têm fé, como o André falou, e podem ter fé em algo que realmente não deveria ter fé, né? Se é que se pode chamar isso de fé. A fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo ou verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Isso daqui é a definição do Wikipédia, é muito legal, mas eu acho assim que a fé você tem que cavocar.
você tem que realmente questionar suas crenças e vai questionando. E aí eu fico pensando, é possível você ter fé em pessoas ou em coisas? É possível você ter fé numa coisa? Ou a gente só tem fé em pessoas? Ou a fé deveria ser direcionada única e exclusivamente a Deus? Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento total de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. E é legal isso porque nós vamos ver uma questão em relação à verdade, porque, num certo sentido, exige fé algumas coisas da verdade. E o que são fake news? Né? São notícias falsas, são uma forma da imprensa que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, nas suas mídias sociais. São criadas com a única missão de disseminar boatos e inverdades com informações que não são 100% corretas sobre pessoas, partidos políticos, países, política, entre outros temas. Um exemplo disso, as entidades todas que estavam se mobilizando para combater o fake news sobre a pandemia. Foi outro exemplo ótimo que aconteceu agora, a quantidade de desinformação que havia sobre isso e continua havendo, né? E as notícias falsas são notícias que aparentam ser verdadeiras, em algum grau. Até poderiam ser verdade, e remontam situações para tentar se mostrar confiáveis. Quando você pega um fake news, os caras vão pegar, eles podem, por exemplo, citar pessoas famosas, colocar provas que não são desse tipo de pessoa. Eles vão fazer de tudo para que você acredite que aquilo é uma verdade e tome aquilo como é verdade. E tem uma sugestão aí de como se sair, né, como se enfrentar o fake news, que eles primeiro falam assim, utilize ferramentas digitais que podem ser instaladas no seu navegador para te alertar aquilo que é fake news, porque tem muita gente tentando pesquisar o que é fake news e parar com que ela seja espalhada, né? É importante também você considerar a fonte da informação. Tem muita coisa que chega para mim que eu olho e falo, cara, isso daqui não é verdade, eu vou verificar. Importante checar os autores, apesar que quem faz o fake news, ele procura pegar autores com credibilidade. Checar a data de publicação, se realmente está atualizada. Se existem fontes de apoio para aquilo que está sendo dito. Consulte especialistas, apesar que especialista nem sempre sabe também das coisas, né? E confira o endereço. Você pega muita mentira no e-mail, o cara falando, olha, o cartão vou pegar seu cartão, tudo, porque você olha aquele e-mail e não corresponde a um provedor sério. Então, você tem formas de se proteger um pouquinho do fake news. Então, esse uso corrente, no fim, acaba se tornando uma verdade para a pessoa, porque ela não questiona. Eu estava um pouco mais para frente, né? Ah, não. Opa, aqui, tá. Eu já li isso daqui, a teoria é uma hipótese explicativa. Bom, eu parei aqui, né? A teoria da conspiração. Eu não me lembro, já falei da teoria da conspiração? Não, né? Não. Teoria da conspiração é uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que há duas ou mais pessoas, ou até mesmo uma organização que tem tramado para causar ou acobertar, por meio de planejamento secreto de ação deliberada, uma situação ou evento tipicamente considerado ilegal ou prejudicial que contrariam a compreensão predominantemente dos eventos históricos ou de simples fatos. Uma característica comum das teorias conspiratórias é que elas evoluem para incluir provas contra si próprias, de modo que se tornem infalciáveis. E como afirma Michael Barkun, é uma questão de fé em vez de prova, né? Você acaba acreditando que aquilo é verdade, mas não tem prova de que aquilo verdadeiramente seja verdade.
E tem um professor da Union University que analisou 1.200 voluntários e traçou o perfil dos que acreditam em teorias envolvendo planos secretos infundados. Esse estudo concluiu que o mais forte preditor da crença em conspirações é um grupo de características chamada esquizotipia, que é um traço de personalidade que combina várias qualidades distintas, incluindo excentricidade, ideias e experiências incomuns e a tendência de desconfiar dos outros. Eles tendem a acreditar que o mundo como um lugar perigoso. Essas pessoas precisam se sentir especiais, são mais propensas a detectar padrões significativos que podem não existir. Por sinal, a nossa mente, ela é uma forma, a nossa mente tem a capacidade imensa de detectar padrões, né? Você olha para o céu e acha que a constelação de Escorpião é aquela forma, porque você cria um padrão. Aquilo lá só é um aglomerado de estrela. Mas a gente tem o hábito de ficar criando padrões para tudo, que costumam apresentar mecanismos cognitivos distintos. É mais provável que julguem declarações absurdas como profundas. Em outras palavras, eles inferem um significado e um motivo, algo que as outras pessoas não fazem. E esse foi um dos testes que eles fizeram com essas pessoas, onde os que acreditavam, eles inferiam coisas que realmente não estavam no teste. Eles achavam coisas mirabolantes que não tinham nada, absolutamente nada a ver com o teste. Outro motivo pelo qual somos tão propensos a acreditar em teorias da conspiração é que nós somos animais sociais e que é muito importante a nossa posição na sociedade de estar corretos. Se o nosso grupo social acredita em algo, é mais provável que sigamos o rebanho. É aquilo que a Estela falou agora há pouco, da pessoa olhando para cima. Quanto mais pessoas acreditam, isso gera uma onda e vai dando cada vez mais credibilidade. Essa é uma das técnicas utilizadas de convencimento, onde você afirma que uma mentira é verdade e ela acaba se tornando uma verdade, né? Que é uma forma de você enganar as pessoas, principalmente na questão política. Quanto mais pessoas acreditarem em uma informação, mais provável será que aceitemos como verdadeira. E essa ideia se transformará em parte da nossa visão do mundo. A tendência a selecionar a informação de fontes que já estão de acordo, e nós temos uma tendência, obviamente, de sempre buscar informações de acordo com aquilo que nós acreditamos. Aqui tem uma coisa interessante, uma comparação muito legal, que é assim, as nossas crenças religiosas e espirituais geralmente descrevem o mundo como ordenado, coerente, e a vida como sendo, em última análise, boa e significativa. Geralmente existe a noção de um Deus benevolente ou força universal. Por outro lado, as teorias conspiratórias, por definição, representam um mundo em que os atores maliciosos trabalham em segredo para prejudicar as pessoas em benefício dos conspiradores. Existe aqui uma sensação de injustiça e cinismo, que parece não caracterizar a maioria dos sistemas de crenças. Essa visão negativa, à primeira vista, é um enigma, mas pode ser uma espécie de busca por sentido da vida ou alguma coisa toda, né? E outra coisa interessante em relação à teoria da conspiração, que ele comenta aqui, é que se você olha para o mundo e vê uma paisagem caótica, malévola, cheia de injustiças e sofrimento, sem sentido, talvez haja um pouco de conforto em pensar que há alguém ou um pequeno grupo que é responsável por tudo isso. E que pode ser mesmo, né? Olha, eles estão fazendo mal para o mundo, eles estão causando um problema. Pode ser isso também. E o melhor exemplo de tudo isso é a Terra plana, onde 11 milhões de brasileiros apoiam essa ideia. Agora chega uma parte muito interessante, porque a verdade. Diante de tudo isso que nós falamos... Acho que alguém falou. Não? Não. Como conceituar a verdade? Exemplo é que demora, ele está com um delay, está chegando com delay lá, o áudio. Ah, pode falar, André. Não, eu só ia falar, ó, o melhor exemplo de conspiração foi Caligasta, né? Perfeito. E não era uma teoria, era um plano, né?
Perfeito, não era uma teoria, é verdade. Dentro do que a gente acredita no livro de Durante, é lógico. Então, é uma crença também. E aqui vem uma coisa interessante. Como conceituar a verdade se esta é intangível e tem inúmeras facetas que variam com cada olhar? Como a gente viu lá atrás, cada pessoa entende a verdade de uma forma, né? A palavra verdade pode ter vários significados, desde ser o caso, estar de acordo com fatos ou a realidade, ou ainda ser fiel às origens ou a um padrão. Usos mais antigos abrangiam o sentido de fidelidade, constância, sinceridade em atos, palavras e caráter. E é interessante como este uso mais antigo aqui está em consonância com o livro de Urântia. Na concepção grega, a verdade é a aletheia, que significa o não oculto, o não dissimulado e, como tal, verdadeiro. É o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. É a manifestação do que é ou existe tal como é. O falso e pseudos, escondido, o encoberto ou dissimulado, parece ser, mas não é como parece. Se a verdade significa o não oculto, como fica a questão de Deus? Porque Deus é oculto. A gente sabe que Deus não está manifesto no nosso universo. Será ele uma verdade? Segundo este conceito de verdade que está aqui, que é o não oculto, Deus não é, Deus é absolutamente oculto. O livro, inclusive, nos informa que ele está procurando se manifestar mais. Então, qual é a técnica? O que faz com que algo venha e passe essa questão? É a fé. Porque Deus é oculto. Ah, eu tenho um ajustador. Você também não vê o seu ajustador. O que a gente vê são simplesmente fatos que a gente vivencia no dia a dia. Eu posso inferir um monte de coisas, mas a única coisa que efetivamente nós vemos são os fatos que acontecem no dia a dia como realidade. Então, aqui, uma técnica que Jesus prega e sempre falou, e isso mostra a importância da fé, por isso que eu falei, que o André também corrobora, que a fé, ela tem que ser para uma causa, uma pessoa, alguma coisa, que ela está oculta, não é uma crença, mas que você efetivamente sente, tem algo que te diz, isto é a verdade, eu creio nisto. Legal. Ótimo. Então, esse é o ponto, porque é bacana você pensar nisso, né? Se Deus é oculto, será ele uma verdade? Tudo bem? Vocês estão vendo aí? Está projetando, Estela? Tá. Tem uma definição também bacana, que a gente encontra até também na humanidade, na internet, que ele fala assim, a verdade liberta. Além de estar a serviço da essência divina, olha que bacana, ele está citando isso, hein? A verdade é a responsável pelo fortalecimento do nosso ser, que, por sua vez, só é construído com autenticidade e integridade. O que o livro de Urântia fala disso o tempo inteiro? E a verdade, você vê que quando a gente fala sobre fake news, você fala sobre fatos, fala sobre as outras coisas, você com uma definição consegue conceituar. Quando você vai estudar a verdade, tanto do lado filosófico quanto das teorias, a coisa não é tão simples assim. Por exemplo, se você for olhar a metafísica, né, que é a essência das coisas e determina como as coisas, os tipos de coisas existem, no que consiste a verdade? Qual é a essência ou a natureza da verdade? Se você for olhar na parte epistemológica, que é onde você estuda a essência e possibilidade do conhecimento, como podemos conhecer a verdade? O conhecimento é concebido tradicionalmente como crença verdadeira justificada.
Assim sendo, a pergunta epistemológica pode ser: como podemos ter crenças verdadeiras justificadas? Não é para a gente responder, mas para vocês verem que a verdade não é uma coisa simples, que ela não tem uma definição simples. A pergunta semântica é: qual é o significado da palavra verdade? A explicação do significado de uma palavra é geralmente denominada definição, num sentido amplo, que pode ser formulada assim: qual a função da palavra verdade? O que ela quer significar para nós? E aí os filósofos também entraram em muitas teorias sobre o que realmente e como você transmite a verdade. Então tem a teoria correspondista que fala assim: existe um gerador da verdade e um portador da verdade. Este gerador da verdade pode ser um fato, pode ser uma pessoa, pode ser alguma coisa, e o portador da verdade é quem conduz esta verdade para falar para outras pessoas. Mas ele vai conduzir esta verdade de acordo com a sua experiência interna da verdade. Tem as teorias coerentistas, que a verdade é uma relação ou propriedade relacional, ele já contradiz a primeira. Não entre os portadores de verdade e os geradores de verdade, mas entre os próprios geradores da verdade. Então aqui são as pessoas que geram as verdades. Não existe um fato gerador da verdade. Você tem as teorias pragmatistas. A verdade é o valor de uma coisa. A verdade se confunde com a validade intersubjetiva, ou consenso. Se uma proposição não é submetida ao crivo da comunidade, nada se pode dizer sobre sua falsidade. E aí entra naquilo que o André falou, que você pode falar uma verdade estando totalmente incorreto, principalmente se entrar no crivo da comunidade, do fake news e outras coisas mais. Outra coisa curiosa é na teoria deflacionária. A verdade não é uma propriedade substancial, cuja natureza esteja oculta à espera de uma descoberta. E aqui a gente volta naquela questão de Deus. Mas então Deus está oculto. É uma verdade ou não é uma verdade? E o mais curioso é Aristóteles, que ele era um correspondista, né? Ele falando sobre a teoria correspondentistas, que eu fiquei treinando falar o que está em amarelo aqui 5 horas, porque a verdade como correspondência foi definida por Aristóteles no Tratado da Interpretação, no qual ele analisa a formação das frases suscetíveis de serem verdadeiras ou falsas. Uma frase é verdadeira quando diz que o que é, ou o que não é, não é. Uma frase é falsa quando diz que o que é não é, ou o que não é, é. Olha a definição dele, cara, com relação a uma frase, se ela é verdade ou falsa. Isso daqui é apenas um exemplo para a gente entender que a verdade não é algo humanamente simples de ser entendido ou como a gente vê. O livro nos esclarece bastante isso, né? Como estabelecer uma convergência de ideias, né, da verdade entre religião, ciência e filosofia, quando cada uma diverge entre si? Então, dentro da própria religião, existem diversas linhas de crenças e dogmas que variam e principalmente se conflitam. Na filosofia, pensadores defendem teorias contraditórias. A própria ciência, que mais desconfia da veracidade das nossas certezas, e está sempre em busca do que pode ser cientificamente comprovado, a cada dia faz novas descobertas que invalidam as anteriores. Em meio a todas essas conjecturas, existe um outro fator importante, o homem na sua individualidade. A forma como ele está posicionado no universo, onde vive, sua cultura, seus valores, sua condição intelectual e tudo a que teve acesso, determinam a sua capacidade ou limitação de absorção de todos os conhecimentos. Antes de ter acesso à informação, é necessário estar preparado para compreendê-la. Isso daqui é muito bacana, porque nós vamos ver logo no início, lá do que o livro de Urântia fala, que apesar da verdade ser invariável e ser divina, ela sofre algumas alterações conforme a manifestação nos universos, coisa que eu nunca tinha prestado atenção.
Esses conceitos se tornam ainda mais intrigantes ao considerarmos que a inteligência não é suficiente para a compreensão de determinados conceitos. Faz-se necessária a sabedoria, e a sabedoria significa experiência. É você vivenciar e experienciar aquela verdade, né? Esta, por sua vez, não pode ser aprendida em livros, e pode ser uma qualidade obrigatoriamente dos intelectuais. Não ser uma qualidade, lógico. Mas, paradoxalmente, é possível ser claramente percebida na simplicidade do homem do campo, no rude vocabulário com o qual fala de tanta propriedade acerca de Deus e da natureza. Em pleno século XXI, boa parte da humanidade não está apta a perceber como verdade fenômenos comprovados pela ciência. Quanto mais permite-se acreditar na hipótese de que a verdade é efêmera, podendo ter ainda várias nuances a partir do prisma pelo qual é observada. É bem mais cômodo eleger uma verdade, torná-la como única e imutável, que é aquilo que nós estávamos comentando lá da caverna do Platão. É uma verdade entre aspas, uma crença, e eu não questiono a minha verdade, eu não questiono aquelas crenças, eu tomo como única e imutável. Tem algumas religiões no mundo que fazem isso, né? O conhecimento é uma busca constante e requer muita abertura para conceber o novo e sair da ignorância estática, do não saber que não sabe, pois, a cada instante, fatos inéditos estreiam no palco da vida. Mas somente quando se tem a porta da mente descerrada é que é possível ceder às inúmeras possibilidades, mesmo que estas venham de encontro a velhas crenças. Então, a abertura da mente, a abertura de estar sempre se questionando, isto é uma verdade? Isto é uma verdade para mim? Isto é uma verdade universal? Por que eu acredito nisso? O livro de Urântia fala exatamente isso. O conhecimento nada mais é que a busca da verdade. Religião, ciência e filosofia são vertentes que o homem utiliza para preencher as suas lacunas, suas interrogações sobre a sua origem, o seu destino e todos os porquês que o circundam. Ao mesmo tempo em que esses canais se conflitam e se contradizem, eles também se complementam, tornando difícil dissociá-los quando fazemos as nossas reflexões sobre tudo o que concerne à vida e ao universo no qual nos inserimos. Verdade, outro conceito, significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro, é a ausência da mentira. Verdade é também a afirmação do que é correto, do que é seguramente certo, está dentro da realidade apresentada. Essa frase é ótima, porque a gente não tem como ter uma assertividade, uma certeza de que você está tendo uma ausência de mentira. E aí a gente volta naquela questão das teorias e na filosofia, né, da definição do que é verdade e nas teorias que tem a respeito da verdade. E por que os judeus não acreditam em Jesus? Porque a gente está falando sobre a verdade. Né? Porque Jesus não preencheu as profecias messiânicas. Então, eles tinham uma crença na profecia messiânica. O cristianismo contradiz a teologia judaica. Crença. Jesus não personifica as qualificações pessoais do Messias. Crença. Versículos bíblicos referindo-se a Jesus não são traduções corretas, não posso falar nada. E a crença judaica é baseada na revelação nacional. Isso é tão verdade que o livro de Urântia cita: nas cortes do templo estavam frequentemente presentes duas figuras dignas de nota: Simeão, um cantor, e Ana, uma poetisa. Simeão era da Judeia e Ana da Galileia. Esses dois estavam quase sempre juntos e ambos eram íntimos do sacerdote Zacarias, que havia confiado o segredo de João e Jesus a eles. E tanto Simeão quanto Ana ansiavam pela vinda do Messias, e a sua convicção em Zacarias levara-os a acreditar que Jesus fosse o libertador esperado do povo judeu. E aí o livro fala uma coisa bárbara, que nós vamos estudar agora a partir disso daqui no livro de Urântia. O grande erro da religião hebraica foi não ter associado a bondade de Deus às verdades reais da ciência e da beleza atraente da arte. Aqui o livro já fala tudo. Não dá para dissociar a verdade da ciência, da bondade e da beleza. Não dá.
para dissociar. À medida que a civilização progrediu, e enquanto a religião continuou a seguir o mesmo caminho pouco sábio de enfatizar exageradamente a bondade de Deus, a ponto de negligenciar a beleza e de excluir relativamente a verdade, foi sendo desenvolvida em certos tipos de homens uma tendência crescente para desviar-se do conceito abstrato e dissociado da bondade isolada. A moralidade proclamada ao exagero e isolada da religião moderna, que fracassa em manter a devoção e a lealdade de muitos dos homens desse século, poderia reabilitar-se se, além dos seus mandatos morais, tivesse a mesma consideração pelas verdades da ciência, da filosofia e da experiência espiritual, e pelas belezas da criação física, como pelo encanto da arte intelectual e pela grandeza de uma realização genuína de caráter. E aqui você vê que o livro já está juntando a parte espiritual com a parte física, que não podem estar dissociadas. Vós não podeis perceber a verdade espiritual até que a vossa experiência tenha provado. Aquilo é exatamente o que o Henrique Mantovani falou. Contudo, muitas verdades não são realmente sentidas senão na diversidade. Aqui aquela famosa frase, né? O amor à verdade, a disposição de ir até onde quer que esse amor conduza são desejáveis. Então, é bom que o homem cresça em um mundo no qual o erro esteja presente e a falsidade seja sempre possível. A verdade divina, olha que bacana isso daqui, a verdade divina, a verdade final, é uniforme e universal. Mas a história das coisas espirituais, contada por inúmeros indivíduos procedentes de várias esferas, pode algumas vezes variar quanto aos detalhes, devido a esta relatividade na totalização do conhecimento e na abrangência da experiência pessoal, bem como na duração e no alcance dessa experiência. Veja que a verdade, apesar de ser divina, ser final, ela é relativa. Bem como na duração, conquanto as leis e os decretos, os pensamentos e as atitudes da primeira fonte sempre sejam eternas, infinita e universalmente verdadeiros, ao mesmo tempo a sua aplicação e o ajustamento que recebem em cada universo, sistema, mundo e inteligência criada estão de acordo com os planos e a técnica dos filhos criadores, quando estes atuam e funcionam nos seus universos respectivos, tanto quanto em harmonia com os planos locais e os procedimentos do espírito e de todas as outras personalidades celestes ligadas. Então, a verdade final, a verdade verdadeira, talvez a gente alcance quando se for finalitor, né? Penso eu. E aí o livro fala, agora, tudo aquilo, costurando tudo aquilo que a gente falou, o livro vai comentar, ele fala sobre a falsa ciência do materialismo, que sentenciaria o homem mortal a reduzir-se a um marginal no universo. Tal conhecimento é parcial, potencialmente um mal. É conhecimento que se compõe tanto do bem quanto do mal. A verdade é bela porque é tanto completa quanto simétrica. Quando o homem busca a verdade, ele está buscando o divinamente real. Os filósofos cometem o seu mais grave erro quando são levados à falácia da abstração e à prática de focalizar a sua atenção em um aspecto da realidade, de proclamar, então, tal aspecto isolado como sendo a verdade inteira, que nós vimos como a religião judaica. O filósofo sábio irá sempre recorrer ao projeto da criação que está por trás e que é pré-existente a todos os fenômenos universais. O pensamento criador invariavelmente precede a ação criadora. Exatamente o que Henrique Mantovani falou. O engenheiro construiu a ponte. Então, irá sempre recorrer ao projeto da criação. Alguém construiu a ponte para você atravessar. E a humanidade desconsidera quem está por trás da criação. A autoconsciência intelectual pode descobrir a beleza da verdade e a sua qualidade espiritual, não apenas pela consistência filosófica dos seus conceitos,
mas ainda mais certo e seguramente pela resposta inequívoca do sempre presente Espírito da verdade. A felicidade vem como consequência do reconhecimento da verdade, e não por causa de um paraíso perdido, né? Porque esta pode ser real, ela pode ser vivenciada. Então, a verdade tem que ser vivenciada no dia a dia. É o viver os fatos, é viver aquilo que está, é sair da caverna, é encarar a dor que é o mundo, as alegrias que tem no mundo, você está vivendo a verdade. O desapontamento e a tristeza advêm após o erro, porque não sendo este uma realidade, não pode ser realizado pela experiência. A verdade divina é mais conhecida pelo seu aroma espiritual. A verdade é coerente, a beleza é atraente e a bondade estabilizadora. E quando esses valores, naquilo que é real, são coordenados na experiência da personalidade, o resultado é uma ordem elevada de amor, condicionado pela sabedoria e qualificado pela lealdade. Pessoal, não dá para a gente chegar ao amor verdadeiro se você só busca a verdade, se você só busca a beleza, se você só busca a bondade. Esta tríade que faz com que a gente possa efetivamente chegar ao amor. O propósito real de toda a educação no universo é tornar efetiva a melhor coordenação do filho isolado dos mundos com as realidades mais amplas da sua experiência e expansão. A realidade é finita no nível humano e é infinita e eterna nos níveis mais elevados e divinos. Toda verdade, olha aí, Roberto, que você falou, material, filosófica ou espiritual, e aí responde ao que o Roberto falou, é tanto bela quanto boa. Toda beleza real, a arte material ou a simetria espiritual é tanto verdadeira quanto boa. Toda bondade genuína, seja a moralidade pessoal, a equidade social ou o ministério divino, é igualmente verdadeira e bela. Veja que não há separação entre espírito e matéria. A gente pode viver essas verdades espirituais aqui. A saúde, a sanidade e a felicidade são integrações da verdade, da beleza e da bondade, ao misturarem-se na experiência humana. Esses níveis de uma vida eficaz advêm da unificação de sistemas de energia, de sistemas de ideias e de sistemas espirituais. Sistemas de energia, sistemas de ideias, é a manifestação física. E sistema espiritual é Deus. E para a gente entender tudo isso de uma forma um pouco mais simples, mais gráfica, né, a perfeição do universo e essa unificação de sistemas de energia, nós temos a verdade, a beleza e a bondade. A verdade é coerente, a bondade estabilizadora e a beleza atraente. O que é a verdade? A verdade, o fato e as relações são intelectualmente inseparáveis e estão associados aos conceitos filosóficos da beleza. Eu tirei tudo isso do livro aí que a gente falou aí aqui em cima agora. O que é a bondade? A bondade, a retidão e a justiça estão filosoficamente interrelacionadas e espiritualmente unidas à verdade divina e à beleza divina. O que é a beleza? O ritmo, a harmonia, estão intelectualmente associados e espiritualmente afins. Olha que interessante. A bondade, ela tanto está ligada à verdade quanto à beleza. E a verdade também está ligada à beleza. Vocês já repararam que a beleza é que liga a verdade e a bondade? A verdade, o fato e as relações são intelectualmente separáveis e estão associados aos conceitos filosóficos de beleza. A bondade, a retidão e a justiça estão filosoficamente interrelacionadas
e espiritualmente unidas. A verdade vive e a beleza divina. E o que é a beleza? O ritmo, a harmonia, estão intelectualmente associados e são espiritualmente afins. Então, quando se fala da beleza de Deus, da beleza da criação, da beleza do universo, você está se referindo à verdade e à bondade de tudo isso. E isto é que traz saúde, felicidade e sanidade. E quando esses valores, naquilo que é real, são coordenados na experiência da personalidade, o resultado é uma ordem elevada de amor. E aqui são os valores que nós vamos ver aqui na frente, que os universos em evolução têm e os de Avona não têm, que é que nos leva a Deus, que é que nos leva ao amor. Isso daqui resume nesse gráfico tudo o que nós acabamos de ler. Então, veja, a verdade, a bondade e a beleza não estão separadas. Não se pode buscar sua verdade, não se pode buscar sua bondade, não se pode buscar sua beleza. O surgimento, e olha que bárbaro, então vamos ver, vamos estudar como está tudo ligado à beleza. Vamos entender o que é o conceito filosófico de beleza? O surgimento de uma filosofia do belo se deu na Grécia. Platão, através da metafísica, diz que vivemos em um mundo em ruínas e existe um mundo para além do sensível, onde tudo é organizado, perfeito e belo. Temos com ele a fórmula verdade igual a bem igual a belo. Acabamos de ver que o livro de Urântia fala isso. Vemos aqui uma das figuras mais importantes do pensamento ocidental, dando um status de poder ao conceito de beleza, o qual em si seria boa e verdadeira. Algo é mais ou menos belo de acordo com a proximidade que essa coisa tiver da beleza em si. A beleza do mundo são ideias. Platão diz que a beleza absoluta é o brilho ou esplendor da verdade. Olha a beleza ligada à verdade. É interessante ver o quanto o conceito do que é belo tem efeitos na vida do sujeito e influencia a forma como nos relacionamos com as pessoas e nos colocamos no mundo. Mesmo tendo surgido dentro do âmbito filosófico, o conceito de beleza enquanto ideal reflete de várias formas do que buscamos na vida, através de um objeto de amor, de um objeto artístico e tantos outros objetos que passamos a vida procurando. No âmbito da estética, a harmonia indica uma característica do que é considerado bonito e indica uma concordância entre cores, tamanhos e movimentos. No contexto mais filosófico, a harmonia faz parte da metafísica de Leibniz, que indica uma concordância que é pré-determinada, ou seja, que foi criada por Deus desde o princípio. Um princípio que tem harmonia é algo que está disposto de forma equilibrada e justa entre as partes de um todo. Assim, a harmonia, muitas vezes, é o resultado de um sentido de paz entre pessoas, ou a concordância de opiniões ou sentimento entre pessoas. Veja como é importante a questão da harmonia no nosso desenvolvimento e nas relações grupais. O termo ritmo, né, que ele fala beleza, o ritmo e a harmonia estão intelectualmente associados, tem origem na palavra grega ritmos, que significa qualquer movimento regular, constante, simétrico. Pode ser descrito como um movimento coordenado, uma repetição de intervalos musicais, regulares ou irregulares, fortes ou fracos, longos ou breves, presentes na composição musical. O ritmo está ligado também a outras formas de arte, como a poesia. O ritmo controla a distribuição de sílabas compridas e curtas na repetição dos tempos fracos e fortes de um verso. O ritmo sinusal é a expressão que remete para o ritmo normal do coração, ou seja, a sucessão e frequência das contrações cardíacas. O universo todinho tem um ritmo. O universo todinho tem uma respiração. Então, o ritmo também faz parte. E nada disso pode estar dissociado. A apreciação plena da verdade, da beleza e da bondade é inerente à perfeição do universo divino. Os habitantes do mundo de Avona não necessitam do potencial de níveis relativos de valores como estímulo à escolha. O que são esses estímulos de valores? Verdade, beleza e bondade. Esses seres perfeitos são capazes de identificar e de escolher o bem, ainda que na ausência de situações morais contrastantes e que os obriguem a pensar.
Todos esses seres perfeitos são o que são, contudo, pela sua natureza moral e status espiritual, em virtude do fato de simplesmente existirem. Eles conquistam exponencialmente um avanço, mas apenas dentro do seu estado inerente, ao passo que o mortal ganha, inclusive, o seu status de candidato à ascensão por meio da sua própria fé e esperança. Tudo que a mente humana alcança de divino e tudo que a alma humana adquire é uma conquista da experiência, é uma realidade da experiência pessoal e, portanto, uma posse única, em contraste com a inerente bondade e retidão das personalidades de Avona, não sujeitas ao erro. Agora está entendendo o que significa os valores espirituais que nós temos que alcançar? São exatamente esse daqui, verdade, beleza e bondade. O potenciais de níveis relativos de valores como estímulo à escolha. Está aqui. Esta aqui é aqui a brincadeira do universo experiencial, onde em Avona não tem nada disso daqui. Não precisa ter. Isso daqui tudo está integrado. Isso daqui nós temos, então, esse é o nosso potencial de desenvolvimento através dos valores para chegarmos diante do Pai no paraíso. E aqui ele fala uma coisa legal, porque a realidade é dura, né? A gente viu lá atrás que a realidade é difícil, muitas vezes, de ser enfrentada. E ele fala que o humor deveria funcionar como uma válvula automática de segurança para prevenir o acúmulo de pressões excessivas, causadas pela monotonia de uma autocontemplação séria e contínua, em ligação a uma intensa luta pelo progresso evolutivo e pelas realizações nobres. O humor também funciona para reduzir o choque do impacto inesperado de um fato ou da verdade, do fato rígido e inflexível e da verdade flexível e eternamente viva. A personalidade mortal nunca se sente segura diante daquilo com o que se deparará em seguida, que foi exatamente o que nós estudamos no começo desse estudo. No entanto, por meio do humor, rapidamente vê do que se trata e encontra um discernimento interior e capta a natureza inesperada da situação, seja do fato, seja da verdade. Então, a gente vê que nada nesta parte que nos diz respeito é rígido. Existe uma permeabilidade, uma plasticidade que a gente tem que levar através do humor. Oi? O que foi, Estela? Travou. E agora? Não, tá indo, não tá indo? Passou a slide? Passou, para mim passou. Para mim passou. Para mim também. Aqui tem essa permeabilidade. E aí, Jesus fala uma coisa muito legal. Os apóstolos ficaram um pouco desconcertados com o modo franco segundo o qual Jesus aqueceu tanto a muitas das proposições do grego, mas Jesus disse a eles, depois em particular, meus filhos, não vos admireis de que eu tenha sido tolerante com a filosofia do grego. A certeza interior verdadeira e genuína não teme, nem um pouco uma análise exterior. A verdade também não se ressente de nenhuma crítica honesta. Vós não deveríeis nunca esquecer-vos de que a intolerância é uma máscara a encobrir as dúvidas secretas, alimentadas quanto à verdade da própria crença. Nenhum homem é perturbado em momento algum pela atitude do seu semelhante quando tem uma confiança perfeita na verdade daquilo em que acredita de todo o coração. A coragem é a confiança daqueles que têm uma honestidade a toda prova quanto às coisas que professam acreditar. Os homens sinceros são destemidos quanto ao exame crítico das suas verdadeiras convicções e dos seus ideais nobres. Isso daqui complementa tudo que nós falamos, de questionar as próprias crenças, de questionar a própria fé, de estar diante de si mesmo e ver aquilo que é o seu valor. Aprenda a arte de questionar, e questionar é isto, uma arte. E o que o Augusto Cury fala, eu gosto muito dele, ele fala que quem é incapaz de questionar as próprias verdades não tem mais nada a aprender. Seu conhecimento se transforma num cárcere. Porque nós vimos que o conhecimento é sempre evolutivo, está crescendo, está sempre mudando. A verdade é relativa.
Agora, se você está preso às suas crenças, por isso que eu estava discutindo que a fé tem que ser no Pai e não na crença. Eu tenho fé num Pai que eu tenho que alcançar, e não na crença. Porque se eu tenho fé na crença, eu estou dentro de um cárcere. Legal. A busca franca, honesta e destemida das causas verdadeiras deu origem à ciência moderna. Ó, a busca franca, honesta e destemida das causas verdadeiras deu origem à ciência moderna. Transformou a astrologia em astronomia, a alquimia na química e a magia em medicina. E Jesus fala, a necessidade, o livro fala, né? A necessidade de defender uma posição por meio da argumentação é inversamente proporcional ao teor da sua verdade implícita. Quanto mais você defende, quanto menos aquilo provavelmente seja verdade. É isso aí, pessoal.